Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês provas, documentos que comprova que a Bíblia, que o cristão diz que é palavra de Deus, inerrante, inefável, que não contém contradições, que não contém adulterações. Eu, neste vídeo aqui, que gerou maior polêmica e tá bombando aí nos comentários, muitos cristãos estão ali chorando no chat, tentando ali argumentar, mas quanto a fatos, não há argumentos. Eu apresentei ali versículos, eu tenho vários métodos de mostrar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Um dos métodos que eu usei para simplificar e fazer o crente ler a Bíblia, que ele diz que é a palavra de Deus, porque cristão não lê a Bíblia, tá? Muito menos interpretar a Bíblia. Fazer uma hermenêutica piorou. Quando eu apresento ali, por exemplo, Mateus afirma, neste vídeo aqui, deste banner, Mateus vai afirmar que Jairo chega para Jesus e fala assim, vai na minha casa, porque a minha filha está moribunda, está doente. Só que outro texto de Marcos já vai dizer outra coisa, vai dizer que a minha filha está morta. Tem uma grande diferença dizer que está doente ou que está morta. Mesmo assim, você esfregando na cara do cristão a contradição, ele ainda quer, muitos ainda usaram de ad hominem, ficaram xingando nos comentários, falando que eu vou pagar muito caro por isso que eu estou fazendo, me chamaram de Zé Mané, usaram de apelidos, de xingamentos. Teve comentários que eu tive que reter, a plataforma retém, que eu li lá, vários xingamentos de cristão, tá? Palavrões que o YouTube não subiu para o chat. Para você ver o nível deste cristianismo. Hoje mesmo eu postei uma passagem, uma matéria que está no Google, sobre intolerância religiosa. O rapaz, ele trabalha com bonecos da Umbanda, com trabalhos artísticos, com imagens do catolicismo, e foram lá na porta do apartamento dele e picharam, falando que ele era do inferno, que eles iam entrar lá, ia quebrar tudo, meter fogo, em nome de Jesus. Está escrito isso lá na porta, intolerância religiosa. É o cristianismo que foi fundamentado no início desse jeito. Foi dessa forma. Para você ver, não tem Jesus no meio, não tem Yahvé, não aparece Yahvé, não aparece o Espírito Santo, não aparece nos desafios, não aparece nas lives, não aparece em nenhum lugar. Principalmente nos hospitais e nos lugares onde trata as crianças do câncer. Aí que não aparece mesmo. Se houvesse alguma divindade que aparecesse nesse lugar, limpava esses centros de tratamento de câncer. Aí você percebe que é só a medicina mesmo, a ciência ali tratando as crianças. Ok? Então nesse vídeo, além de eu apresentar essas contradições ali da filha de Jairo, se ela estava morta ou doente, e também mostrando a ausência de palavras, de contradições, em que Jesus pergunta assim, quem me tocou? Já no outro texto, vai dizer assim, Jesus vira para a mulher, o fluxo de sangue, ele não pergunta quem me tocou, ele não faz todo aquele alarde, ele simplesmente, na hora que a mulher toca na orla das suas vestes, ele vira para trás e fala assim, pode ir embora, a tua fé te salvou. O texto, ele destoa completamente. Já percebe que quem está escrevendo não é nem testemunha ocular dos fatos, mas escreveu porque quis escrever e porque estava copiando de alguém. E para não copiar da mesma forma, para dar plágio, ele ou tira alguma coisa ou acrescenta alguma coisa. E assim foi montada a sua Bíblia. Então neste vídeo aqui agora, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que versículos foram entrando posteriormente depois que a Bíblia foi montada. Exatamente. Você acha que foi o Espírito Santo de Deus que inspirou autores? Você acha que não teve nenhuma intenção de quem estava escrevendo, quem estava no poder, comandando, quem detinha o poder da Bíblia? Então aguarde depois da nossa vinheta que eu vou apresentar para vocês. Vai ser bem rápido, ok? Olá
meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. O meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, agora nós vamos para o texto. Depois eu vou deixar o esboço deste estudo. É um estudo acadêmico. E eu vou deixar o link para depois vocês estudarem. Quem gosta de estudar realmente, dá uma lida ali para vocês verem como que é um trabalho acadêmico, como é feito o paralelismo, como é mostrado as contradições, igual eu mostro aqui no canal. O trabalho que eu faço no canal de fazer um paralelismo entre Mateus e Marcos, Lucas e João, por exemplo, é o trabalho acadêmico. É o que a academia discute referente aos textos que estão canonizados. Mas o crente, ele não estuda. Ele não sabe o que é patrística, ele não sabe o que é crítica textual, ele não sabe o que é exegese, hermenêutica, ele não sabe crítica das fontes, ele não estuda. Ele não sabe nada disso. O negócio dele é crer naquilo que o pastor diz nos púlpitos pastorais. Mas vamos aqui apresentar uma parte, tá? Aqui, depois eu vou ter um outro complemento, uma outra folha, que eu vou apresentar para vocês também, referente aos acréscimos do Novo Testamento. Por exemplo, na parte que toca a Trindade. Para quem não sabe, a doutrina da Trindade, ela foi criada no 3º e 4º século. Não existia esse negócio de Trindade. Esse negócio de Trindade no Gênesis, quem criou foram os pais da igreja. Olha o que vai dizer aqui no subtítulo 7. Mudanças para justificar a teologia da Trindade. Mudanças como assim, Fernando? Mudanças em versículos. Exatamente. Batismo em nome da Trindade. A Bíblia de Jerusalém, em nota marginal, olha, é Bíblia, tá? Bíblia de Jerusalém. E se você quiser demonizar, dizendo que é uma Bíblia católica, mas é uma Bíblia anterior à tua do protestante de 66 livros, tá? É a Bíblia dos católicos que veio primeiro. É dali que surgiu a Bíblia dos protestantes. E Lutero, parece que o Espírito Santo não estava vigiando na época e deixou Lutero remover alguns vídeos, né? Alguns livros. E não sei como, né? O Espírito Santo de Deus autorizou Lutero a remover uns livros da Bíblia. Olha o que vai dizer aqui em Mateus capítulo 28, 19. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia de Jerusalém, em sua nota marginal, diz: é possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência no uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos dos Apóstolos fala em batizar no nome de Jesus. Então você não sabia que não existia esse negócio do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque lá em Atos, pega ali, ó, Atos, capítulo 1, 5, capítulo 2, 38, capítulo 8, 12, capítulo 8, 16, capítulo 10, 48, capítulo 19, 5, Romanos 6, 3, Gálatas 3, 27. Mais tarde, deverá ter-se prevista a associação do batismo em nome da Trindade. Então o que acontece? O texto, por exemplo, ali de Mateus, ele é anterior ao livro de Atos. Peraí, então, se Atos estava batizando em nome de Jesus, e ele foi escrito depois, Atos batizando em nome de Jesus, e ele foi escrito depois de Mateus, como que em Mateus está batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sabe o que aconteceu? Porque foi mexido, o versículo foi adulterado para fazer tese, para que a igreja estava fundamentando na época o texto para poder corroborar com a doutrina da Igreja Católica. Exatamente. Mais tarde deverá ter-se prevista a associação do batismo em nome da Trindade. Os textos que falam da Trindade na Bíblia foram acrescentados para explicar a teologia da Trindade. Esses textos são acréscimos de Jerônimo na Vulgata Latina. Aí você vai falar assim, Fernando, como que você prova que foi acrescentado esses versículos? Esse estudo aí é uma falácia. Não é inspirado pelo Espírito Santo esse estudo? Calma, vou provar para vocês. Olha aqui. Vai dizer o seguinte, ó. Esses textos
são acréscimos de Jerônimo, da Vulgata Latina do V século. Aí você fala assim, Fernando, mas como que você vai provar? Porque os papiros anteriores, né, que são os melhores que nós temos referente às passagens bíblicas do IV século, presta bem atenção nisso que eu estou te explicando. Os papiros anteriores a esse da Vulgata Latina do V século, os anteriores, não existe esse negócio de batismo em nome da Trindade. Os melhores papiros que nós temos dos séculos não vai falar nada de Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso só vai aparecer no V século. Antes do século V, nenhum manuscrito grego traz os textos. Batismo em nome de Jesus agora. Atos 2,38 vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus. Não tem Pai, Filho e Espírito Santo. Vou repetir de novo. Esses textos que eu estou recitando aqui são textos posteriores ao de Mateus. Ok? O Evangelho de Mateus foi escrito antes. Então como que pode ter o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na boca de Jesus lá em Mateus? E quando chega em Atos, que é bem posterior, vai estar o batismo só em nome de Jesus. E o batismo ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso faz parte da doutrina da igreja. Eu fui batizado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que o primeiro batismo que teve não foi assim. Então, quando você pega os melhores manuscritos, não vai trazer o batismo no nome da Trindade. Em nome de Jesus. Então aqui, depois vocês dão uma estudada, no esboço que eu vou deixar, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia traduzida por exegetas católicos. E, portanto, é maior de repetição ainda na nota de rodapé. Porque através desta nota de rodapé, a Igreja Católica assume que adulterou os textos que falam da Trindade. Pois idealizadora da teologia da Trindade foi a própria Igreja Católica, através de São Jerônimo, que fez a primeira tradução dos textos em grego para o latim. E assim originou a tradução usada pela Igreja Católica chamada Vulgata Latina no V século. Ou seja, foi uma tradução encomendada pela Igreja e pelo Império Romano. Então quer dizer que foi o Império Romano que estava mexendo na sua Bíblia? A Bíblia que você tem hoje na mão? Caraca, mano! Então quem criou ali o personagem que está mexendo ali nas doutrinas do personagem Jesus ali é a Igreja Católica e o Império Romano? E deveria ter ajustes para defender as suas teologias? Então quer dizer que não tem protestantismo aqui? Não, protestantismo é depois de 1500. Não tem igreja evangélica aqui? Não tem apóstolos aqui escrevendo alguma coisa? Não tem. Então quem que escreveu, quem que adulterou, quem colocou versículo, quem tirou versículo? Quem detentia o poder da caneta, da sabedoria, os escribas. Então, tem muitos livros ali, por exemplo, as epístolas de Paulo, que não foi Paulo que escreveu. Você sabia que Mateus, Marcos, Lucas não foram eles que escreveram esses evangelhos? São anônimos. Você não sabia disso? Ah, não foi Mateus que escreveu? Não. Então, eu apresento aqui vários versículos que se contradiz, o crente chora e quer defender. Agora eu estou apresentando documentos dos pais da igreja que montaram a sua Bíblia. Foram eles que, aqui que eu estou mostrando, que montaram a sua Bíblia. Mas vamos continuar aqui. Então, olha para você ver. Eles fizeram ajustes para poder defender as teologias. A Trindade, vários versículos do Novo Testamento, foi adulterado para corroborar. Entendeu? Olha o que vai dizer aqui. Mateus capítulo 28, 19. E depois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar tudo que vos ordenei. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não é a mesma coisa que está escrita no seu? Peraí, mas não mudou alguma coisa? Mudou. Mudou que acrescentaram o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o final ainda. Os textos entre parênteses é acréscimo tardio.
Caramba, então tem acréscimo dentro da sua Bíblia. Você não sabia disso? Mas vamos aqui para mais um documento da Bíblia. Isso aqui é na academia, tá? Não é o Luiz Fernando, ele não é ateu. São cristãos, tá? Que estudam esse daqui e que sabe como que a Bíblia foi montada. Só que isso daqui não é ensinado nas igrejas. Muitos pastores conhecem. E sabe que se apresentar aqui, acaba com a fé dos crentes. Isso aqui você nunca vai escutar de um pastor na igreja. Vamos lá agora. Parêntese joanino. Acréscimos da Vulgata Latina de São Jerônimo. Olha para você ver que vai estar escrito aqui. Porque são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. A passagem acima, chamada pelos pesquisadores textuais de parêntese joanino, de 1 João 5, do 7 ao 8, foi encontrado nos manuscritos da Vulgata Latina, mas não na vasta maioria dos manuscritos gregos. Essa passagem que foi por muito tempo uma predileta entre os teólogos cristãos. Presta atenção. Quem é desonesto? É os ateus que está apresentando aqui? Ou são os próprios cristãos que sabem, aqueles que detêm o poder, o direito da Bíblia, e que conhecem que estes versículos foram adulterados? Eles não contam para vocês, para você que é crente, que a Bíblia foi mexida várias vezes. Os teólogos cristãos, dado que a única passagem na Bíblia inteira que delinea explicitamente a doutrina da Trindade, segundo o qual há três pessoas na divindade, com todas as três constituindo um só Deus. Na Vulgata Latina, a passagem é lida assim: há três que conduzem o testemunho nos céus: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E esses três são um, que conduz o testemunho, né? Esses três são um. Trata-se de uma passagem misteriosa, mas inequívoca, em seu apoio aos ensinamentos tradicionais da Igreja de Roma. Pera, igreja da onde? Igreja Batista? Assembleia de Deus? Que igreja que é essa? Igreja de Roma. Caramba, então a sua Bíblia ali dançava, circulava na Igreja de Roma? Catolicismo romano? É da onde surgiu sua Bíblia? Rapaz, não foi Espírito Santo de Deus, não? Não foi Jesus, não? Quem que mexeu os pauzinhos para construir esse livro? Não? E você nem sabe como que foi construído, reunidos, né? Os papiros, os códices. Você não sabe, né? Não estuda. Olha o que vai dizer aqui. Trata-se da passagem mais misteriosa e inequívoca do seu apoio aos ensinamentos tradicionais da Igreja de Roma sobre o Deus Trino, que é um. Sem este versículo, a doutrina da Trindade deve ser deduzida pelo raciocínio de uma série de passagens combinadas, versículos isolados de cada passagem de cada livro, para mostrar que Cristo é Deus, assim como o Espírito e o Pai, e que há, não obstante, um só Deus. Essa passagem, por seu turno, afirma a doutrina direta e sucinta da Trindade. Mas, nos nossos melhores antigos manuscritos, se lê. Vamos ver o que está escrito nos melhores manuscritos, os antigos? Porque da Vulgata Latina é o que está ali em cima, que eu acabei de ler para vocês. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Esses três são um. Aonde está as passagens aqui que fala o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? Onde está? Para onde foram o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? Eles simplesmente não figuravam nos manuscritos primários de Erasmo, que foi o primeiro a editar e publicar o Novo Testamento em grego em 1515. E não consta em nenhum dos demais manuscritos do século II que ele consultou. Por isso, naturalmente, eles o deixou de fora de sua primeira edição do texto grego. Para explicar... Peraí, vamos entender aqui então. Ele deixou de fora. Então quer dizer que os textos gregos estavam sendo escritos, mas ficou de fora. E depois entrou.
Quer dizer que a Bíblia já tinha sido montada e depois colocaram? Caramba, mas a sua Bíblia é inerrante? Não contém adulteração? Ninguém mexeu, tirou e colocou versículo? Não é isso que vocês afirmam aqui no chat, que me enchendo o saco o dia inteiro? Falando que a Bíblia é inerrante, que é a palavra de Deus? Hã? Então quer dizer que no original não tem o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? Não, não tem. Para você falar assim, Fernando, mas aí também está falando que pois há 3 que dão testemunho. É o Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, é? Mas no original está escrito isso? Ou no original está escrito assim, ó, pois há 3 que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. E esses 3 são um. Aonde está Pai, Filho e Espírito Santo? Então, se trocar as palavras, colocar o Pai, o Filho, que é o Verbo, e o Espírito Santo, é porque adulteraram o texto. Independentemente se o texto quer corroborar uma trindade. Adulteraram o texto. Para onde que for o Pai, o Verbo e o Espírito Santo? Hã? Nos manuscritos anteriores não tem. Chega na Vulgata Latina, aparece. Então, por que mexeram? Para explicar a teologia da trindade, foi feito este acréscimo. Também por Jerônimo, na Vulgata Latina, no século depois. Disto, nenhum manuscrito traz o texto que foi alterado na Vulgata Latina. Uma Vulgata Latina é a primeira tradução do grego para a língua latina. Ou seja, é a tradução da Igreja Católica no século V. Essa forma da Bíblia em latim, ou seja, a tradução de Jerônimo, se tornou conhecida como a Bíblia Vulgata, ou, em outras palavras, comum, essa foi a Bíblia dos povos da língua latina. E veio aqui para o Brasil. Exatamente. Ela foi a Bíblia ocidental. Ela, a mesma, foi copiada e recopiada inúmeras vezes. E foi o livro que os cristãos leram, os pesquisadores e os teólogos adquiriram durante séculos, até o período moderno. Então, a Bíblia que você tem na mão, e ó, presta atenção, tá? Isso daqui é só um exemplo que eu estou mostrando de várias contradições, acréscimos, adulterações que existem dentro da Bíblia. Só coloquei aqui só 2 posts. Só 2. Mas é um esboço gigantesco que mostra as adulterações da sua Bíblia. E você vem dizer para mim que a Bíblia é palavra de Deus? E detalhe, se você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que pegar a Bíblia da Igreja Católica. Ou então, as outras Bíblias espalhadas no planeta. Que não tem só de 66. Não tem só de 73. Tem de 80, 82, 78 livros, 75 livros. E qual que você vai defender que é a palavra de Deus? E todas mexidas e adulteradas. Você pega, por exemplo, um papiro de uma passagem do século IV, quando você compara com a do século V, a mesma passagem, já não tem as mesmas concordâncias. Já está adulterado. Porque o escriba foi lá, ó, mexeu, adulterou. Exatamente. E você vem falar que esse livro é palavra de Deus? Primeiro, olha só, se fosse um livro sagrado, só o fato de eu estar falando aqui contra um livro sagrado, eu seria, no mínimo, fulminado. Mas não é. É um livro escrito, montado, adulterado por homens, para corroborar aquilo que eles querem como doutrina, como fundamento dos seus ganhos, para dominar a massa e comandar o planeta, e como comanda hoje este livro. Ok? Quem detém o poder desse livro? Roma. Não é os evangélicos não, tá? É a Igreja Católica. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o esboço aqui na descrição. Daqui uns 2 dias, esse vídeo vai para os membros do canal. Que eu vou voltar a gravar vídeos para os membros. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E um abraço aos chorões cristãos. Sua Bíblia não é sagrada nem aqui nem na China. Um abraço.